Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo eu irei conversar com vocês sobre uma alimentação que hoje em dia está bastante presente na mesa das famílias, porque as famílias têm um mito de que é uma das alimentações que mais faz bem à saúde, mas na verdade é o contrário. Se eu parar para espirrar alguma coisa do tipo, vocês me desculpem porque eu estou doente, né? Então, eu vim aqui para conversar com vocês sobre o leite, né? E antes de começar a falar um pouco, eu gostaria de mencionar a linhagem histórica do leite, né? Onde o mesmo ele entrou na alimentação humana há mais de 8.000 anos atrás. E aí o que é que acontece? A partir daí, durante centenas de anos, o leite de vaca ou de cabra, ele só era consumido por bebês. Aqueles bebês os quais as mães não puderam amamentar, né? Então o que é que acontece? Crianças e adultos não bebiam leite. Por quê? Porque a maior parte dessas crianças e adultos não tinham mais as enzimas necessárias para digeri-los. Eu vou conversar com mais detalhe sobre isso mais à frente, para que vocês possam entender. Então, você me pergunta, tá, Carla, mas o que são essas enzimas? As enzimas, elas são substâncias de natureza proteica, né? E aí, qual é a função das enzimas? Elas têm funções de catalisadores celular, ou seja, elas aceleram reações internas de nosso corpo, e isso vai dar uma melhor agilidade quando, de certa forma, as coisas costumam ocorrer mais devagar. Então, por exemplo, quando ingerimos uma certa substância, a enzima vai lá e quebra essa substância em duas outras, por exemplo, para que o organismo ele possa ter uma maior agilidade na digestão. Então, o que é que acontece? Se não fossem as enzimas diversas do nosso organismo, as reações do nosso metabolismo, elas iriam acontecer de maneira exageradamente lenta. E aí isso iria prejudicar e muito o nosso sistema. Então, como eu falei, elas realmente têm a função de agilizar, né, as reações químicas das células, fazendo com que a velocidade aumente, a velocidade com a qual essa célula vai trabalhar, ela será aumentada pela enzima. E aí a atuação se torna mais eficaz, fazendo com que haja um melhor desempenho no nosso organismo. Então, o que é que acontece? A qualidade mais famosa do leite é o cálcio. Na verdade, é cálcio no corpo, onde alegam que é essencial na formação e saúde dos ossos. E aí o leite também é rico em carboidratos, vitamina B12, potássio, além de ser uma fonte completa de proteínas. Então, são alegações aí bem presentes no cotidiano com relação ao leite, e o argumento, enfim, com relação ao mesmo, fazer tão bem à saúde. Então, também não é à toa que tem sido essencial na sobrevivência de bebês que não puderam receber leite humano, né? E aí também na questão da prevenção da osteoporose. Eu estou citando aqui coisas do senso comum que são ditas com relação ao leite, tá? Mas os argumentos contra o leite, eles apontam que, segundo estudos científicos, o leite ele vem sendo bastante estudado por médicos e cientistas, né? E aí, segundo os argumentos desses estudiosos, eles vêm aí apontar que o único leite adequado para os humanos é o leite materno, tá? E
que somos o único animal que toma leite depois de crescido, além de ser o único a tomar leite de outras espécies. E isso é verdade. O bezerrinho mesmo, quando ele para de mamar, ele não toma mais leite, né? Ele vai para o capim. E nenhuma espécie de nenhum outro animal toma leite de outras espécies, né? Então, o nosso organismo, ele não foi criado para digerir o leite, caso vocês não tenham conhecimento disso, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm intolerância à lactose, certo? Apresenta consequências ao ingerir o leite. Por quê? Porque um dos motivos é que o leite ele é formador de muco, ou seja, como ele é formador de muco, não é uma boa ideia consumir durante o resfriado. Tem gente que tem esse hábito, tá com resfriado, vai tomar leite quente. É pior ainda. E aí você me pergunta, Carla, o que é esse muco, né? O que são mucos? Os mucos são fluidos, né, viscoso, rico em água, em proteínas, sais e células livres. E aí é aquele líquido gosmento, no dito popular, né, porque eu não estou aqui falando de forma técnica, mas no dito popular o catarro mesmo, é o muco, né? Então, são aqueles fluidos viscosos, gosmentos. O leite é formador desses fluidos, né? E são fluidos comuns nas mucosas e nos tecidos de revestimento de animais. Então, se eu estou gripado e vou tomar leite, a probabilidade é de que eu tenha mais catarro, porque o leite contribui para a formação do muco, contribui para a formação desses fluidos viscosos, né? E aí, uma outra grande preocupação com relação ao leite é a industrialização do leite de vaca, né? Ou seja, é o processo de pasteurização. Então, o que é que acontece? Ao mesmo tempo em que, durante a industrialização, há a eliminação de bactérias nocivas, esse processo de industrialização mata também parte das propriedades nutritivas do leite. Sem falar, minha gente, que as vacas, elas são tratadas com antibióticos e muitas vezes hormônios e outros medicamentos, né? E aí o que é que vai ocorrer aí? Elas vão produzir um leite recheado destas substâncias, que durante a industrialização, essas substâncias, por serem muito fortes, muito consistentes, elas não são eliminadas durante a industrialização. E aí, o que é que vai acontecer? Iremos beber todos estes medicamentos por tabela. É por isso que as crianças hoje em dia, eu vejo aí crianças com 9, 10 anos, 8, 9, 10 anos de idade, meninos já com pelos, né, na face, e meninas já menstruando. Por quê? Porque o leite tem muito hormônio, né? O leite tem muito hormônio porque as vacas são tratadas com hormônio, né? E as indústrias de laticínios americanas, elas gastam rios de dinheiros, né? Para quê? Para convencer o público em geral que o leite ele é extremamente necessário por razões de saúde. E não é bem assim. E aí, como eu falei, uma dessas razões é em virtude do mesmo ter cálcio, o que vem a ser um ótimo aliado contra a osteoporose. E, na verdade, tudo isso, lamento informar, mas é um mito. Os estudos mostram que são mais maléficos do que benéficos. E, gente, eu não estou falando isso da minha cabeça, sabe? Vão na internet e procurem artigos científicos sérios com relação ao leite que vocês vão achar, né? Procurem lá no YouTube vídeos e mais vídeos de médicos renomados falando sobre o leite. Então,
o corpo humano ele é incapaz de absorver o cálcio do leite de vaca, segundo os estudiosos, segundo os médicos, né? E o que é mais irônico nisso tudo é que o leite ele pode aumentar as perdas de cálcio nos ossos, caso vocês não saibam. Por quê, Carla? Porque o leite faz com que há uma perda de cálcio dos ossos. Toda proteína animal, minha gente, aumenta a acidez do pH do corpo humano, né? Toda proteína animal vai aumentar a taxa de acidez do corpo humano. E o leite, ele é rico em proteínas. Na verdade, ele é rico em proteína animal. Ele é de origem animal. Então, o leite não poderia surtir um efeito diferente. Quando ingerimos, a taxa de acidez do nosso organismo vai lá para cima. E aí, o que é que acontece? O cálcio, ele é um excelente neutralizador de acidez, tá? E quem é que armazena o cálcio do corpo? Óbvio que é o esqueleto, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? O cálcio armazenado no osso, no nosso esqueleto, ele vai ser usado para neutralizar a acidez que é provocada pela ingestão de leite. E aí, uma vez destacado dos ossos, para equilibrar o pH, ou seja, a taxa de acidez, o cálcio ele vai ser expelido pela urina. E o que é que vai acontecer? Vai ocasionar aí um efeito surpreendentemente contrário do que é mencionado como benefício para os ossos pelas indústrias leiteiras, tá? Eu assisti um programa na internet e no YouTube, procurem lá, o nome do programa é Viva Mais, e esse programa foi com um médico, tá? Cujo nome é Laí Ribeiro, não é aquele doutor Laí Ribeiro bem famoso, tá? É um outro médico, também de nome Laí Ribeiro, e ele fala algo bem interessante com relação ao leite. São 4 minutos de vídeo, e ele fala coisas surpreendentes com relação ao leite. Inclusive, eles falam que já faz mais ou menos, se eu não me engano, uns 35 anos que ele não toma leite, né? E aí ele faz um questionamento nesse programa. A vaca, quando adulta, ela não toma leite, certo? Quando adulta, ela não toma leite. Então, me respondam, de onde é que ela tira o cálcio? Né? E aí o cálcio, minha gente, vem justamente do capim. Por quê? Porque esse médico afirma que tudo que é verde tem cálcio. Então, esse argumento de que precisamos tomar leite por conta do cálcio, tudo que é verde tem cálcio. Couve tem cálcio, couve tem cálcio, pepino tem cálcio, todo aquele conjunto de verduras verdes, alface, todo esse conjunto de verduras verdes, a gente pode ingerir para daí então absorver o cálcio. E é muito mais saudável do que o leite. E mais, ele afirma no programa que o cálcio que tem no leite, como eu também já falei aqui antes, desculpe, ele afirma no programa que o cálcio que tem no leite não é tão bem absorvido pelo nosso organismo, tá? Não é. Porque ele menciona que a questão da industrialização do leite, a questão da pasteurização, submete o leite a uma altíssima temperatura. Então, o que é que acontece? Há uma desnaturalização das proteínas. Durante o processo de industrialização, o leite ele vai perder maior parte dos seus benefícios com relação às proteínas, devido ao mesmo ser submetido a uma altíssima temperatura, tá? A lactose é um açúcar do leite.
que tem que ser transformada em glicose e galactose no sistema digestório, para que a mesma passe pelo processo digestivo de forma correta, tá? E aí o que é que acontece? Para fazer isso, é necessário uma enzima chamada lactase. A lactase, ela vai acelerar a reação da quebra da lactose, certo? Em duas novas substâncias, que é a glicose e a galactose, para que assim possa haver uma digestão correta. Só que a lactase é uma enzima que a gente para de produzir aos 9, 10 anos de idade. Então vejam que o organismo, a partir dos 10 anos de idade, já não está mais preparado para digerir o leite. Então, em virtude disso, o adulto, em geral, ele vai ter dificuldade para digerir a lactose. Por quê? Porque não temos a lactase, não temos essa enzima. E é por isso que existe muita gente aí que apresenta intolerância à lactose. Por quê? Porque ela não é digerida. E quanto ao cálcio, como eu falei, ele explica o seguinte: o cálcio que ingerimos a partir de alimentos será depositado na coronária e na horta. Carla, o que são essas coronárias? O que são essas hortas? As artérias coronárias são os vasos responsáveis pela chegada de oxigênio e outros nutrientes ao músculo cardíaco, chamado miocárdio, certo? Então, quando a gente ingere o cálcio do leite, ele vai ser depositado aí, ó, nessas artérias coronárias. E aí, o que é que vai acontecer? O cálcio ingerido em alta quantidade, ele não vai para o osso, ele vai ser calcificado nessas artérias. A aorta é o nome dado também à maior e mais importante artéria do sistema circulatório do corpo humano. E aí dessa aorta se derivam todas as outras artérias do organismo, com exceção da artéria pulmonar, tá? Então, o cálcio, para ser depositado no osso, minha gente, é necessário ser ingerido, junto com ele, vitamina D e magnésio, tá? Ou seja, cálcio mais vitamina D3 mais magnésio, para que o mesmo vá para o local adequado, que é o osso. Então, o conjunto dessas substâncias é o que vai fazer com que o cálcio seja depositado no osso. Se os três não forem ingeridos juntos, o cálcio ele vai ser prejudicial ao invés de benéfico. E esse médico, nesse programa, ele afirma que tem muita gente, tá, que está sendo operado em virtude da calcificação de válvula cardíaca. E essa calcificação é justamente por conta do excesso de cálcio. Então, minha gente, espero que vocês tenham entendido que o leite não é uma alimentação adequada para nós, seres humanos, a não ser o leite materno até uma determinada idade, tá? Leite de nenhuma outra espécie animal, ele é adequado para a saúde, certo? Procurem lá o programa no YouTube Vive a Mais com o Dr. Laí Ribeiro sobre o leite, porque lá ele vai explicar de uma forma bem mais profissional do que eu expliquei aqui para vocês. Peço desculpa pelas pausas para a tosse, né? Porque, como eu falei, eu estou doente hoje, mas eu não posso parar de gravar. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do meu Facebook. O link vai estar aqui embaixo no comentário do vídeo para que a gente possa trocar uma ideia. Ou até então, caso vocês queiram dar sugestões de assuntos para que eu possa abordar aqui no canal, vocês fiquem à vontade. E quem quiser entrar em contato através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.